é na comunhão dos justos, é na comunhão da tua igreja que o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Então nós estamos aqui para te adorar, para te render glória e dizer: eis-nos aqui, derrama a tua vida sobre nós, derrama a tua graça sobre nós, derrama o teu poder sobre nós. Estenda suas mãos aí onde você está e fale alguma palavra para Ele essa noite, uma palavra de amor. Diga a Ele quanto você o ama, quanto você deseja Ele na sua vida. Levante as suas mãos. Erguer as mãos é sinal de rendição, é dizer: eu me rendo a Ti, eu me rendo, eu me coloco, as minhas mãos estão livres, eu não estou preso a nada, eu não estou preso a nenhuma palavra, eu não estou preso a nada, mas eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor me encontre aqui. Santo,
Sempre
Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem prospera as nossas vidas. Obrigado. E eu sei que cada um que trouxe hoje, que está ofertando, entende que quão feliz nós estamos em depositar nas tuas mãos a confiança total das nossas vidas, consagrando os nossos recursos, as nossas finanças, consagrando o trabalho das nossas mãos. Pai, nós te damos a honra, a glória. Eu te peço que o Senhor faça prosperar a cada mão aqui estendida. O Senhor derrame bênçãos de sobremaneira, que os teus filhos venham colher abundantemente mais, fazendo transbordar pela fidelidade do coração e a alegria em te ofertar. Nos encontre com os filhos justos, amados. Pai, em nome de Jesus, de temor e tremor as pessoas que vão administrar esses recursos, que sirva para o avanço e o crescimento do teu reino na face da terra. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Antes de eu chamar o nosso preletor, hoje não sou eu. Pera aí, Justinho, segura aí. Justinho, segura aí. Tins, voltai vós. Já estão tão acostumados, né? Eu queria chamar aqui à frente a Gislaine, Fabiana, o Marcos, Fernando, os nossos professores do Mergulhando na Palavra. Tia Gi hoje ia para o infantil, não vai mais. Pode vir aqui em cima, por favor. Todos vocês. O nosso semestre do Mergulhando terminou. Os teens aí, eu queria deixar um recado para vocês. É surpresa? Não, né? Pode falar, né? Pode. Se não puder, eu vou falar agora. Vocês querem que eu fale? Uma vez por mês, vocês terão o privilégio de serem ministrados pelo Mergulhando Teens. Então vocês também irão se formar, amém? Enfim, e nós vamos fazer agora a entrega do certificado dos que concluíram com mínimo 70%. Isso. Amém? Eu vou chamando, vocês venham aqui à frente. Vocês podem ficar aqui do lado da tia Gi para depois nós tirar uma foto, amém? Clara Gomes Máximo. Esqueci de informar, né? Vocês vão subir aqui, ó, pela direita, fica aqui à esquerda. Olha, Equitélia! Giovana Cecília Azevedo. Ida Gomes Rodrigues. Essa aqui eu vou pensar, vou deixar por último. Jéssica Cristina Santos. Isabel Alves do Nascimento. Você achou que você por último, né? Não, por último vai descobrir agora. Então venha e assuma o lugar dela. Essa que eu pensei bem, sabe? Hoje ela fez uma criação. Mas eu queria uma salva de palmas muito mais empolgantes, porque ela fez 100% do curso.
Souza. Glória a Deus, vamos orar, gente, agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Jesus, a Tua palavra é a nossa torre forte, a Tua palavra é o que sustenta os nossos pés, é que nos fortalece, e mergulhar nela é tudo que nós precisamos, sair do raso, entrar no mais profundo, esquadrinhar o Teu coração. É a Tua palavra, tem os segredos, as direções, tudo que nós precisamos, e está aqui, Senhor, aqueles que se esmeraram, aqueles que se dedicaram em aprender mais. Eu te agradeço, Senhor, pelos professores que estavam aqui ministrando cada dia com entusiasmo, com dedicação, com preparo. Te agradeço por cada pessoa que estava aqui se alimentando. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Esse é só o início daquilo que o Senhor ainda mais vai fazer e vai se revelar na vida de cada um deles. Obrigado, Senhor. Nós como igreja abençoamos e celebramos essa vitória da Tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a nova geração de líderes que estão sendo formadas. Amém? Agora os tios podem ir. Fernando. Ministério Infantil ficou? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós entregamos agora o Teu Filho mais uma vez em Tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente nessa noite. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos fale de espírito a espírito. Nós possamos ser restaurados e renovados essa noite pela Tua palavra. Alimente-nos. Que a palavra que vai ser liberada, meu Pai, possa encontrar em nós um coração fértil. Possa encontrar em nós terra fértil. Para que possa produzir cada vez mais. É no Teu nome que nós te agradecemos e te louvamos essa noite. Amém. Paz, igreja. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para falar de Jesus. Vocês estão bem? Animados? Hoje o tema da ministração é Vós sois. Mas eu sou o quê? Nós vamos descobrir ao longo que a gente for caminhando na palavra. Quero começar com o texto de Mateus 4, do 23 ao 24. Ali, logo naquele momento, Jesus havia acabado de escolher os 12 apóstolos, 12 discípulos ali. Então, naquele momento, ele escolheu 12 caras para ele começar um trabalho de edificação, que futuramente a gente sabe são pilares fundamentais da igreja. E aí Jesus, logo em seguida, após escolher, Jesus mostra do que eles seriam rodeados. Mateus 4, do 23 ao 24 diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Ele acaba de escolher 12 caras para caminhar com ele, e o próximo passo dele é mostrar do que é feito o ministério, do que é feita a peregrinação dele aqui, de quais pessoas eles seriam rodeados. Ele fala: todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Imagina como que era esse ambiente. De repente Jesus ganha fama, as pessoas sabem que dele
flui poder. No Evangelho de Lucas fala, porque dele eles sabiam que fluía poder. Então eles começam a ir em direção a Jesus, porque eles sabem, nós precisamos de algo. Ele tem algo que pode nos curar, que pode nos libertar. E aí não é só os enfermos, são lunáticos, endemoniados. Todos querem estar ao redor de Jesus. Agora imagine a atmosfera que estava ao redor de Jesus. Quando esses 12 discípulos olham e veem aquela multidão totalmente problemática chegando. Como que fica esse ambiente? Como que fica esse ar? Fica sobrecarregado, fica pesado, fica conturbado, fica difícil de caminhar, fica difícil de respirar, porque de repente no meio ali tem um lunático correndo entre as pessoas, tem um endemoniado possesso, outro ali, outro caindo, um enfermo passando mal. É assim que a gente pode imaginar que se tornavam os ambientes. E possivelmente no início eles eram assim. Mas aí de repente o versículo fala que ele os curava. Jesus mudava o ambiente. Ele transformava o ambiente. E aqueles 12 homens escolhidos falaram assim, nossa, mas esse é o ambiente que nós vamos viver. Mas o final do ambiente é sempre a cura. Havia um homem ali, no meio de toda aquela confusão, e ele era capaz de transformar o ambiente ao seu redor. Quando Jesus terminava, não havia mais doentes, enfermos, lunáticos, endemoniados. Haviam pessoas clamando a Deus. Quando você porta algo de Deus, quando você tem a presença do Senhor em ti, não importa o ambiente que você está, você altera o ambiente. Davi se refugia de Saul, ele corre para a caverna de Adulão, e a Bíblia fala que ali foi toda espécie de homens, ladrões, fala homens de índole duvidosa, homens levianos. A Bíblia usa muito esse termo, homens levianos vão ao encontro de Davi, ficar ali com ele na caverna de Adulão. O que Davi faz com esses homens levianos, toda espécie de homens? Ele forma um exército. Ele extrai homens que são capazes de dar a vida por ele, homens que têm o seu comportamento mudado, homens que se tornam amados do Senhor, porque Davi portava algo. Ele transforma o ambiente ao seu redor. Quando nós escolhemos entender que o ambiente não nos transforma, mas nós somos agentes transformadores do ambiente, a coisa muda. E era isso que Jesus estava mostrando para os apóstolos, para os 12 discípulos. Não se preocupem com o ambiente que você está andando. Não se preocupe com as coisas que você está vendo. Se preocupe com o que vocês podem portar. Tenha foco naquilo que pode ser colocado dentro de cada um de vocês. Porque quando você permite que Deus coloque algo dentro de você, que é a sua presença, a presença de Deus ilumina qualquer lugar, transforma qualquer lugar. Ela é capaz de mudar o pior dos cenários. Um homem é capaz, pela sua fé, em muito dos seus efeitos. A gente pega o livro de Juízes, às vezes se levantava um homem, e aquele homem mudava todo o ambiente. Sansão foi escolhido para ser nazireu. Ele se posicionou ali na promessa e autoridade que havia sobre a vida dele, e aí ele submete os filisteus à poderosa mão de Deus. Ele só tinha 3 coisas que ele deveria guardar, né? Ele não deveria passar a navalha na sua cabeça, não deveria tocar em animais mortos, e ele deveria ser consagrado ao Senhor, a sua vida, não poderia raspar os seus cabelos. Infelizmente, mesmo sabendo que ele portava algo especial, ao longo da sua caminhada, Sansão vai decaindo. O quanto na nossa caminhada a gente recebe algo do Senhor, e em vez de amadurecer algo em nós, nós vamos permitir que aquilo vai se esvaindo,
vai se acabando, vai se esvaziando. Eu amo a parábola do vinho, que Jesus fala do vinho novo que vem sendo derramado, mas no final ele termina: mas o vinho velho é melhor. E ele termina. Ele fala tanto do vinho novo, e ele só no final ele fala: o vinho velho é melhor. E aquilo sempre ficou na minha cabeça: tudo bem, mas por que você não explicou o porquê que é melhor? O vinho novo é o que eu venho aqui e eu recebo, é o que alegra o meu coração, é aquele derramar inicial do Espírito Santo, que eu recebi através de uma oração, uma imposição de mãos, quando eu estava no meio da multidão, a semente foi lançada e eu me alegrei. Mas o vinho velho é aquilo que permanece, é quando eu pego o vinho novo e permito que ele envelheça em mim. O vinho velho é a igreja de segunda-feira. O que você faz com a palavra que você recebe no domingo de segunda a sábado? Você permite que ela envelheça a ponto de transformar o odre, a ponto de mudar o sabor do odre? Porque à medida que o vinho vai envelhecendo no odre, ele vai mudando o sabor do odre, ele vai mudando a elasticidade do odre, ele vai moldando o odre. Você tem permitido que o que você porta tenha transformado o seu odre, o seu corpo de dentro para fora? Que a presença do Senhor não seja só uma alegria momentânea, mas que ela seja capaz de mudar o ambiente ao seu redor. Os apóstolos viram um ambiente adverso, mas eles permaneceram. Mateus 5, 1 ao 2, e aí Jesus começa. Primeiro ele cura, ele muda o ambiente. E depois de mudar o ambiente, depois de mudar a sua vida, ele diz: agora eu vou trazer uma identidade para vocês. Eu vou te ensinar quem vocês são. Vós sois. Mateus 5, 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. No Evangelho de Lucas fala que ele, olhando para os discípulos, começa a falar. Eu acho que ele deu aquela fitada de olho assim: presta atenção no que eu vou ensinar a vocês. E ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vós sois bem-aventurados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E aí, ao se sentar ao monte, Jesus ele prega o sermão das bem-aventuranças. Ele vem falar: eu curei vocês, tirei você da loucura, tirei você da enfermidade, expulsei os demônios que estavam em vocês, mas eu quero que vocês tenham identidade. Eu quero que vocês sejam bem-aventurados. Eu não quero que vocês voltem para a casa de vocês e vivam como vocês estavam vivendo antes, porque agora eu trouxe o reino de Deus sobre vocês. Eu trouxe a graça e a misericórdia do Senhor. Eu apresento a vocês a identidade de Deus. Quero que vocês sejam bem-aventurados, mas que vocês sejam humildes de coração, porque os humildes de coração serão participantes do reino de Deus. E para ser humilde de coração, nós temos que nos arrepender. Por isso que João Batista sempre pregava: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. O arrependimento implica em se prostrar diante do Senhor. O arrependimento implica em reconhecer que eu sou fraco, que eu sou carnal, eu ainda estou num sepulcro carnal e pecaminoso. E aí, quando eu me submeto à poderosa mão do Senhor, é um sinal que eu alcanço a humildade.
porque eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. Eu reconheço viver em comunidade, eu reconheço que eu preciso da vida da igreja. Sabe, às vezes a gente recebe o azeite, nós somos vasos na mão do oleiro. A canção de Jeremias é essa, né? O oleiro, o vaso está despedaçado, ele vai moldando o vaso, ele não se preocupa com o vaso quebrado. E muitas vezes na nossa vida, a gente é um vaso, a gente recebe uma porção de azeite, mas cada vaso tem um formato para você derramar a quantidade exata de azeite. Sabe qual que é o problema? Que às vezes o vaso quebra, e aí, por continuar derramando azeite, a gente acha que não precisa de voltar para a mão do oleiro, porque está olhando ao seu redor e o azeite continua sendo derramado, mas ele não está sendo derramado na proporção devida. E aí de repente o vaso fica seco. E a questão do vaso seco é que ele se esfarela, ele quebra mais rápido. Porque o azeite no vaso, ele não é só para derramar sobre as outras pessoas, ele é para lubrificar o vaso de barro, para que o vaso fique mais resistente, fique mais maleável, não fique seco. Se você permitir que todo o azeite se esvaia de você, sem que você continue recebendo do céu, você vai se tornar seco, você vai quebrar, você vai esfarelar. Se alguma coisa quebrou você, você precisa voltar para a mão do oleiro, para que Jesus tampe os buracos do vaso. Porque como ele termina, ele fala, ele cura, ele restaura. Nós temos que estar constante nas mãos do Senhor. Isso é humildade. Não é o vaso mais importante do que o azeite. O vaso é só o receptáculo para que o azeite seja derramado. É o azeite que cura, é o azeite que transforma, é o azeite que vem do céu que importa, é o azeite que é derramado por Jesus que faz transformar a vida das pessoas. Já deve se alegrar o vaso de ser somente um receptáculo e também ser necessitado do azeite. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós devemos chorar na presença de Deus. Nós devemos rasgar os nossos corações na presença do Senhor, porque não seremos consolados. Os mansos herdarão a terra. A terra nos dada por herança. Onde colocar a planta dos nossos pés nos será dado por herança. Se nós somos cidadãos dos céus, nós temos que ter a convicção que nós adentramos para romper e destruir as portas do inferno. Eles não vão prevalecer contra nós. Deixa eu te dizer, você não é apático, você é uma ameaça. Quando a igreja chega em Roma, eles falam, chegou até nós aqueles que têm causado tumulto, tormenta no mundo. É quando os cristãos estão chegando em Roma, eles falam, chegou até nós aqueles que têm causado tumulto, alvoroço. Você é uma ameaça ao inferno, porque você porta o reino de Deus em si. Então você não tem que se amedrontar, você tem que avançar. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é o inferno que está parado, estagnado, e a igreja que está avançando a ponto de derrubar essas portas. Nós temos que entender que somos bem-aventurados e nós herdamos a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se eu tenho fome e sede de justiça e algo vai me fartar, é a justiça do Senhor que é derramada em nós. A justiça de Deus está sendo derramada por meio de Jesus Cristo todos os dias. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu sou necessitado de misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele de coração puro e mãos limpas. Coração diz em relação ao meu relacionamento com o Senhor, tem que ser purificado, tem que ser lavado e santificado. As mãos dizem em relação às minhas ações. Se a minha mente é renovada,
o meu coração é transformado, purificado, consequentemente, as minhas mãos também serão limpas. As minhas ações devem condizer com aquilo que eu recebi de Deus. Só assim eu verei o Senhor. Só assim eu estarei diante do trono da graça, glorificando aquele que é digno de todo louvor, de toda glória. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz deve abundar em nosso coração. Nós edificamos a igreja com uma mão, carregamos a espada na outra, mas a paz está no nosso coração. Nós não batalhamos contra a carne, nós batalhamos contra principados e potestades. A nossa arma, a espada da justiça, é a palavra. Quando eu me aplico na palavra, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu leio cada versículo com fervor e com amor, eu me torno um pacificador do reino do Senhor. Porque eu porto em mim a espada da justiça. Aonde eu vou, a justiça do Senhor habita. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Haverá perseguição por causa da espada, da palavra que você porta. Jesus é o nosso libertador. E quem que traz essa autoridade das bem-aventuranças? Quem traz esse dia aceitável ao Senhor? Isaías 61, do 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é Jesus. Ele é o ungido do Senhor para pregar as boas novas aos quebrantados, para nos curar, transformar o nosso coração, libertar os cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Eu amo esse versículo 2. O pastor falou aqui da oferta de Caim e Abel. Deus olhava para a terra e não havia um Abel para oferecer algo aceitável ao Senhor. Deus olhava para todos os homens, de Moisés até Zacarias, e não havia um profeta a oferecer algo aceitável ao Senhor. E aí de repente vem alguém chamado Jesus, e ele fala: eu oferecerei um ano aceitável ao Senhor, me oferecerei em sacrifício, e eu serei aceitado, eu serei aceito. E ele leva o seu sangue como sacrifício, adentra no santo dos santos, e nos purifica de todo mal. Ele é o agrado, ele é a oferta pacífica, ele é a maior oferta ao Pai. Ele apregoa, ele prega o ano aceitável ao Senhor. E por causa dele nós podemos adentrar esse ano e desfrutar da graça de Deus. E ele continua: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. Colocará em nós, no lugar de uma coroa de cinzas, ele colocará uma coroa de vida, óleo de alegria, e em vez de pranto, veste de louvor. No dia do ano aceitável, que ele adentrou e ofereceu-se em sacrifício, ele destinou uma coroa para a sua vida. Não há por que você colocar cinzas de luto sobre a sua cabeça, mas ele derrama alegria sobre o seu coração, para que você seja vestido de vestes de louvor. O que é veste de louvor? Vestes santas que glorificam e adoram o nome santo do Senhor. Jesus está trazendo uma identidade para nós como igreja, de sermos filhos de Deus e compreender a transformação em
a nós das bem-aventuranças. Ele é um libertador e Ele nos faz os seus redentos. Ele vem e retira-nos daquele lugar onde estávamos algemados, porque vós sois bem-aventurados. Vós sois filhos de Deus. Um ano aceitável foi apregoado ao Senhor por causa de nós. Não importa o que você passou na sua vida ou o que você fez até o momento, importa o que você vai fazer a partir de agora. Talvez você não saiba o seu valor e você sempre perguntou: não valo nada. Qual o meu valor? Olha para a cruz e você vai saber o seu valor. Aquele é o seu valor. O próprio Deus crucificado para que você receba vida e vida em abundância. Eu entendo que o Espírito Santo quer nos levar para um caminho mais profundo em Deus. Ele quer nos levar para um próximo nível. E aí, quando a gente pensa, o Senhor quer me levar para o próximo nível, a gente sempre pensa nas coisas boas do próximo nível. E o próximo nível é sempre excelente. Mas a gente tem que entender que o próximo nível ele traz dificuldades de acordo com o nível. Davi era pastor de ovelhas e ele foi acometido por um urso e por um leão. Ele era pastor de animais e foi caçado por animais. E aí ele se posiciona na trincheira de um exército e é colocado diante dele um gigante. Davi estava no secreto até aquele momento. Ninguém conhecia Davi. E o primeiro obstáculo era um gigante. E ele derruba Golias. E aí, a partir daquele momento, Davi passa a ser conhecido. Ele derrotou o gigante e o nome de Davi se torna famado em Israel, a ponto de servir ao rei Saul. Enquanto cantavam, Saul matou dezenas de milhares. Saul matou 10 milhares, Davi matou dezenas de milhares. Ou seja, ele fazia mais proezas do que o rei Saul. E o que acontece nesse próximo nível? Davi passa a ser perseguido por Saul, porque Davi era rei, e quando ele recebe a unção de rei, ele passa a ser perseguido também por um rei. Eu não sei qual momento você está vivendo na sua vida, mas se a perseguição está pesada, se para escavar a rocha está difícil, é porque o próximo nível está próximo. Aleluia. Porque o gigante está próximo de ser derrubado. Porque se você continuar sendo só pastor de ovelhas, você vai ter um leão no urso todo dia. Mas depois que você escolhe romper a dificuldade do gigante, você também, para viver o chamado que Davi tinha, para viver o seu chamado em Deus, você vai ser perseguido na mesma proporção. E a partir daquele momento foram os piores dias de Davi em relação à perseguição. Ele foi perseguido por Saul constantemente. Ele não tinha descanso, mas ele tinha refrigério de se manter posicionado em Deus. Ele não ousa tocar em Saul por 2 vezes, porque o coração dele estava centrado em Deus. Até que Saul é aniquilado e Davi passa a viver o seu chamado em Deus. A questão é esperar e descansar no Senhor. Às vezes a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai desanimando. É porque você às vezes não se despertou para a profundidade que você tem que escavar na rocha. O próximo nível ele sempre requer mais. Ele sempre requer algo mais. Nós 3 semanas atrás tomamos um café com um amigo meu e eu amo alguns cafés com ele, porque sempre pérolas são liberadas sobre a minha vida. E ele virou para mim e falou assim: a sua disciplina espiritual que você viveu até hoje, o tanto que você orou, o tanto que você jejuou, que te trouxe até o lugar que você se encontra hoje, elas não vão te levar para o próximo nível que Deus quer de você. Você precisa fazer mais. Às vezes a gente entra numa situação de comodismo.
eu já faço isso que a Bíblia fala, eu já faço isso, eu já tenho as doutrinas, eu já leio. Aí você olha ao redor, as pessoas estão fazendo mais e você se acomoda. E quando ele falou aquilo queimou no meu coração. Quando ele falou, no próximo nível isso não vai ser suficiente. E aí eu falei assim, eu olhei para mim mesmo e falei, me veio uma outra ministração que eu tinha ouvido e falei assim, a iniquidade na minha santidade. Porque quando eu acho que já está bom, porque eu olho as situações ao meu redor e acho que já está bom, há iniquidade na minha santidade. Eu preciso derrubar a minha santidade, para que uma santidade mais genuína seja estabelecida por Deus. Eu preciso derrubar a minha mente. Eu preciso jogar fora os meus direitos. Eu preciso colocar à disposição do Senhor a tudo aquilo que eu construí nele. Eu tenho que colocar numa oferta agradável. Senhor, mate tudo se for necessário. Mate até o meu chamado, se for necessário, para que não haja iniquidade na minha santidade. Às vezes você vai em um momento com Deus e você sabe o que Deus quer arrancar, mas às vezes você está vivendo situações que você não sabe o que Deus quer arrancar de você, porque você olha, não estou violando os mandamentos, não estou cometendo pecados, mas Deus quer arrancar exatamente isso. Ele quer arrancar a independência. Ele quer que você volte à dependência, porque senão gera raiz de iniquidade na sua santidade. E para ir mais fundo na rocha, para ir mais fundo em Cristo, não pode haver nada além de Cristo. A rocha não pode ser contaminada pela presença de algo do fermento. Eu tenho que morrer mais, eu tenho que me negar mais, a ponto de sermos como 2 Coríntios 4, quando Paulo fala, para que em vós opere a vida, é necessário que em nós opere a morte. Eu tenho que morrer para as coisas que me são lícitas, para que a vida seja derramada sobre a igreja. Eu tenho que abrir mão de coisas que me são prazerosas, que não são pecados, para que a vida seja derramada sobre a igreja. Eu tenho que fazer sacrifício que outros homens não estão dispostos a fazer, para que a vida seja derramada sobre a igreja, para que eu possa escavar mais na rocha, até o ponto que eu seja morto genuinamente em Cristo, para que não haja iniquidade na minha santidade, mas que haja uma santidade genuína, vindo do trono de Deus, que a minha motivação não seja fazer o que eu quero fazer, mas fazer porque Jesus faz, e porque Jesus tem o direito de tudo sobre a minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele decide para onde eu vou, Ele decide para onde eu viro e para onde eu respiro, porque não há nada além de Jesus na minha vida, até que não haja nada que me impeça de amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. E com isso Jesus muitas vezes vai nos levar ao início. Eu estava conversando com o Marcos essa semana, e a gente falando do quanto Jesus tem nos levado ao início. E ele falou assim, uma vez eu ouvi um namorado falando que quando Jesus quer nos levar ao próximo nível, Ele sempre vai nos levar ao início. E eu fiquei pensando naquilo que ficou queimando no meu coração, e Jesus falou, sabe por que eu quero levar ao início? Onde você volta às práticas simples, aos louvores simples, porque no início não há nada além de um pecador arrependido aos pés da cruz falando, Jesus, eu preciso do Senhor e nada mais. Eu não trago nenhuma bagagem do que eu construí, eu não trago bagagem do quanto eu já aprendi da Bíblia, eu não trago bagagem do quanto eu já jejuei, do quanto eu já fiz em Deus. No início só há um pecador arrependido falando, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça sobre a minha vida. Por isso que Ele nos leva ao início, antes de nos levar para o próximo nível, porque o que Ele quer é um pecador arrependido que reconhece que em Cristo nós encontramos vida e tudo que nós precisamos. Santidade do Senhor, 1 Pedro 1, do 13 ao 16.
santidade é uma das principais doutrinas que tem que caminhar conosco. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Desculpa, primeira natureza da fé, 1 Pedro 1, 5 ao 9. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo, a quem não havendo visto a mais, do qual não vivo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Jesus, num dado momento, ele fala que ele, a quem o Pai me dá, ninguém os arranca de mim. Você está preso, agarrado por Jesus. Ninguém tira você de Jesus, mediante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, alegrai-vos, cantai, embora no breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Somos peregrinos e provados dia a dia, mas a nossa fé nos mantém alicerçados naquele alvo que Jesus tem para nós, para a nossa salvação. Eu amo isso quando ele fala, pelo valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha, a arca da aliança era revestida de ouro, vários utensílios eram revestidos de ouro, porque o ouro representava a glória de Deus. Mas aí Jesus vem, e mesmo sem ter visto, como Pedro fala, mas crendo nele, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, mesmo refinado e apurado pelo fogo, para o louvor, a glória e a honra de Deus. A manifestação da glória de Deus na terra, nos dias de hoje, é a fé dos santos, é a minha e a sua fé, numa casa de oração, reunidos domingo à noite, proclamando que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. A manifestação da fé, de crer que em Jesus nós encontramos vida, diz ao mundo que essa é a manifestação da glória de Deus na terra. E a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Manifeste-se, mova-se em direção àquilo que arde no coração de Jesus. Aleluia. Que as suas ações sejam pelo aquilo que queima no coração do nosso Senhor. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, ou seja, a nossa mente, amarre sua mente na palavra, sede sóbrios e esperei inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade tem que estar no nosso coração, porque Jesus é santo, Ele nos faz santo. É impossível chegar diante dele e não ser transformado, porque você lembra lá no início, Ele cura, Ele transforma a multidão endemoniada, doente e enferma ao seu redor. Ele cura, Ele transforma os ambientes. Ninguém fica imune a Jesus. Ou a pessoa é transformada, ou ela se condena. A graça, ela não pode ser imperceptível.
direção a uma transformação e a santidade, ou ela traz justiça sobre a sua vida. Por isso que é importante estarmos arraigados à palavra, porque ela que é a bússola moral que vai nos conduzir em direção a Jesus. As experiências com Deus são fantásticas, mas elas precisam estar amarradas à palavra. Sabe por quê? Porque senão elas nos destroem. Experiências com Deus, quando eu não vivo em santidade com o Senhor, elas são justiça sobre a nossa vida. Elas nos destroem. Porque você vê os profetas, homens santos, vê os apóstolos, homens santos, cheios de sinais e maravilhas. Mas você vê homens que não viviam na mesma intensidade, e as experiências com Deus os destruíram. Você vê a vida de Balaão, experiência com Deus. Ele fala com o Senhor. Ele sabia como atrair a manifestação. E de repente ele se vende, e aquilo serve de condenação. Saul, antes de ser, após ser ungido, caminhou no meio dos profetas e profetizou justiça sobre a cabeça de Saul, porque ele não podia falar para Deus que ele não tinha sido capacitado, mas ele se rendeu ao seu coração corrupto, porque ele não se apegou, não se enraigou à palavra do Senhor, escolheu outro lado. As experiências com Deus, elas devem ser regadas pela palavra do Senhor. E sabe o que é melhor? Quando ela é regada pela palavra, elas são multiplicadas. Daniel fala que ele esmiuçou a palavra de Deus. Ele está falando ali mentalmente, fisicamente, para descobrir o que significavam as 70 semanas. E após ele descobrir o que significava, porque ele esmiuçou, ele mesmo vasculhou os pergaminhos, ele passa a ter experiências sobrenaturais que poucos homens na Bíblia tiveram. Para dizer só mais um homem teve as experiências que Daniel teve, que foi João. Você entende? Ele se arraigou à palavra, e aí ele teve experiências sobrenaturais. Ele viu coisas que outros homens nem sonharam em ver. E principalmente, ele viu um homem vestido de linho no meio do rio, com as mãos para cima, e seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram de fogo, e a sua língua com 2 espadas, seus pés reluziam como bronze. Esse homem teve o maior vislumbre que qualquer homem poderia ter, porque ele se arraigou à palavra. João tem a mesma visão. A visão era Jesus. O foco da nossa visão tem que ser Jesus. Não pode ser a nossa vida, porque a nossa vida não nos pertence. Porque pelo alto preço foste comprado, e sedes escravos de Cristo, libertos em Cristo, para servir a Cristo, e nada mais do que isso. 1 Pedro 1, 22, 25. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra
palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Jesus purificou a vossa alma pela obediência à verdade. Se eu não obedeço à verdade, é o que o 1 João fala, que ele fala: filhinhos, se alguém diz que não tem pecado, esse mente, não tem parte com Cristo. Mas antes, se esse ama o Senhor, é filho de Deus. Ou seja, nós somos purificados pelo Senhor, pela verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível, nós estávamos separados de Deus. Não havia como um homem amar a Deus de todo o coração. A gente já começava proibido de cumprir o primeiro mandamento desde o início. Mas aí Jesus vem, Ele permite que nós venhamos receber esse amor fraternal e nossa mente e alma sejam purificadas. E a partir daí, nós passamos a amar, porque Ele nos amou primeiro. Nunca foi o homem alcançando a Deus, sempre foi Jesus resgatando o homem. Você foi resgatado, assim como eu fui. Um amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. Não importa o quanto você caminha, o quanto você vasculha as Escrituras, o foco de Jesus é sempre a noiva, é sempre a igreja. É sempre ensinar-nos o amor de um pelos outros. A perfeição de uma vida cristã é amar ao irmão ao seu lado ardentemente. É se portar com o próximo ao seu lado ardentemente. É amar a noiva de Cristo. É amar os perdidos. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não se importou em ser rodeados por enfermos, endemoniados, pecadores, salteadores, porque Ele sabia que dali Ele extrairia a noiva dele. Ele era capaz de purificar o mais impuro, para que esse se tornasse a noiva. Isso é o amor ardente que nós devemos ter uns pelos outros. Por isso que nós não podemos parar, ficar estagnados. Porque se nós amamos a noiva, nós sabemos que parte da noiva está lá fora. 2 Pedro fala que ele ainda, que nós, por mais que nós venhamos a pensar que ele está demorando, e algumas pessoas venham a falar que ele não virá, ele virá. Mas aí ele demora, mas ele está no tempo dele, porque é da intenção do coração dele que ninguém se perca. E as pessoas estão sendo perdidas. Porque nós não estamos nos movendo em direção aos endemoniados, aos lunáticos, aos enfermos, aos pecadores. Porque estamos mais preocupados com o que temos na nossa vida e amando mais a nós mesmos do que ao próximo, e deixando de viver a vida da igreja, deixando de queimar tudo aquilo que Jesus ama. Enquanto os nossos problemas forem maiores do que o foco da vida e do sacrifício de Jesus, a iniquidade da nossa santidade. Se a nossa santidade não nos move a tocar a ordem do Senhor todos os dias, a iniquidade da nossa santidade. Se o meu jejum é constantemente para os meus problemas e não pela vida da igreja, o meu jejum não é aceitável ao Senhor. As minhas doutrinas não são aceitáveis ao Senhor. E aí eu me torno Caim, que por não amar o seu irmão, não amar ardentemente Abel, mas por invejar porque ele amava o Senhor, eu escolho mais facilmente matar ao meu irmão do que oferecer uma oferta agradável ao Senhor. Eu escolho resistir ao Senhor e não ser purificado, santificado, mas eu prefiro matar ao meu irmão que está ao meu lado. Por quê? Porque me incomoda ver alguém que ama o Senhor de todo o coração, quando eu me recuso e escolho resistir à
nós tem que morrer. E aqui eu quero levar a igreja para 2024. Sei que algumas coisas vão ser estabelecidas em 2023, mas eu quero que você saiba, em 2024, na igreja, e aqui eu estou dizendo para a igreja Bola de Neve de Betim, Saul tem que morrer no seu coração, para que Davi possa reinar na sua vida, para que um genuíno chamado de Deus seja entronizado sobre a sua cabeça. É necessário que Saul morra no seu coração. É necessário que Saul, perseguidor do seu irmão, seja destruído. Porque Saul impede que Davi reine. Saul impede que o seu chamado genuíno em Deus viva. E como Saul morre? Saul morre no campo de batalha, sobre uma lança, sobre uma espada. Você precisa batalhar para matar o Saul que habita em nós. Você precisa lançar o Saul que habita em nós contra a palavra de Deus. É aqui que ele morre. É quando a palavra me confronta, quando ela diz que eu sou pecador e eu preciso me remir na cruz de Jesus. Eu preciso matar o Saul para que Davi viva o chamado na minha vida. 2 Pedro 1:3 ao 11. Visto como, pois, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Olha os passos da prática da graça na nossa vida. Associai com a vossa fé a virtude. O cristão tem que ser virtuoso. O cristão não pode ser amargo, não pode ser opresso, não pode ser carrancudo. Ele tem que ser virtuoso, porque ele foi transformado. Se saiu do lamaçal para a vida. Associa isso com a sua fé. E com a virtude, o conhecimento. O estudo da palavra, o conhecimento da vontade de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio. Submissão e humildade são características fundamentais na vida cristã. E o submisso a Deus é aquele que domina a si mesmo. Você precisa dominar o seu temperamento. Você precisa colocar a sua carne debaixo da poderosa mão de Deus. Cristão tem domínio próprio por causa do conhecimento da palavra. A perseverança, ou seja, o domínio próprio, ele vem com a perseverança. Eu não desisto de submeter-me a Deus. Com a perseverança, a piedade. Eu tenho que ter um coração piedoso. Eu tenho que me preocupar com o próximo. Com a piedade, a fraternidade. E quando eu adquiro um papel fraternal, de cuidado e zelo com quem está ao redor, eu finalmente alcanço o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em nós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que tira nós da inatividade é o conhecimento da prática da graça. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cuidado, com astúcia, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, o vosso chamado e a vossa eleição em Deus. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada
no reino do nosso, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que praticar esses passos, viver a graça em abundância, porque quando Jesus termina de explicar as bem-aventuranças, ele vira para os discípulos e fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E uma lanterna, quando acesa, uma candeia, quando acesa, ela não pode ser escondida, porque qual o propósito de Jesus ter acendido a sua vida, se não é para que você seja colocado para iluminar a vida dos que estão nas trevas? Se a verdade que habita em nós, como diz João, é para que as trevas sejam reveladas, para que os cegos que não conseguem caminhar nas trevas do maligno possam enxergar a luz e o caminho até Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se é um caminho que é a verdade e a vida, e nós somos as lanternas, é nosso papel permanecer no caminho, para que eles possam enxergar o caminho e se chegar a Cristo. Mas se eu permito que a luz em mim seja colocada em lugar escuro, eu me torno inútil. Por que Jesus acenderia em mim um fogo, um ardor de amor por Ele, se não fosse para iluminar a vida do meu irmão? Ele me salvou com o objetivo que alguém seja salvo através da minha vida. Ele me edificou com o objetivo que eu edifique a vida de alguém. Ele derrama sobre a minha vida pérolas da Bíblia para que eu compartilhe as pérolas com a igreja. Você tem uma função no corpo de Cristo. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente fica parado porque a gente ouve um sofisma ao longo da história da igreja, que Jesus tem algo que só você pode fazer. Essa é a maior mentira que existe dentro da igreja, porque ela faz o crente achar que ele pode escolher um momento que ele tem que fazer algo para Jesus, e ele fica inativo. Eu vou te falar, Jesus tem algo para você fazer, com certeza, mas se você não fizer, ele levantará outro para fazer no seu lugar. Sabe por que eu sei disso? João Batista, ele se perde em um dado momento da sua caminhada. E aí ele manda perguntar, olha você, o cara que sabia, ele via o Cordeiro, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Quando ele é preso, porque ele se colocou em situações que não correspondiam ao ministério dele, ele fala: vai e pergunta se ele é aquele que havia de vir ou nós temos que esperar outro. Ele perdeu o foco, e aí ele morre. E a mensagem que João Batista tinha que pregar, porque ele representa a igreja: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Quando João Batista foi morto, Jesus passou a pregar: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Se você não faz, Deus não só levanta outro para fazer no seu lugar, como Ele levanta alguém melhor que você. Então se posicione em Deus, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se o nosso chamado é simples: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus, que isso não saia da nossa boca, porque João era o maior dos profetas. Ele tinha um chamado que era simples aos olhos dos outros profetas, mas era esplêndido aos olhos de Deus: preparar o caminho para a vinda do noivo, para a vinda do Cordeiro. Às vezes nós nos preocupamos do que é espetacular aos olhos dos homens e esquecemos do que é primordial aos olhos de Deus, no nosso chamado, na nossa vida. Davi não estava preocupado com o que os homens iam achar dele de derrubar um gigante. O que ardia no coração dele é: quem é esse incircunciso filisteu que profana o nome do Senhor? A motivação de Davi era: ninguém pode profanar o nome do meu Deus sem que eu não me mova. Eu me recuso em ficar parado aqui enquanto alguém blasfema o nome do meu Deus. Essa era a motivação do coração de Davi. Ele não estava preocupado se era um gigante ou quem era. Ele só se moveu em direção ao campo de batalha.
Porque Ele falou: o Senhor me deu um urso, o Senhor me deu um leão, e por causa do nome do Senhor, da honra do nome do Senhor, Ele me dará esse gigante. Esse é o coração de Davi. Não devemos esquecer, 1 João 2:1-3: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Todas essas coisas, meus irmãos, é para que nós não venhamos a pecar, e que venhamos ter pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo em nossa vida, e esse pleno conhecimento nos leva ao amor fraternal que é encontrado em Jesus, para que nós possamos guardar os seus mandamentos. O amor a Cristo, ele não é verbal, ele é vivencial. Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Ele leva a coisa para outro nível. Ele está condicionando a disposição do nosso coração. Ele está falando: às vezes vocês não precisam falar, só precisam se mover em direção àquilo que eu tenho para vocês. Não viver o meu chamado em Deus é negligenciar o amor de Deus derramado sobre a minha vida. Quanto potencial cada um de nós temos, o quanto temos desperdiçado, porque temos nos preocupados e voltados às transgressões do mundo. 2 Pedro ele fala para que nós não venhamos a voltar como um cão ao vômito, ou como aos porcos ao lamaçal. Para que não, que Paulo fala, para que não há Cristo para ser crucificado em uma segunda vez. E aí não viemos vir a uma condição pior do que a primeira. Por isso, todas essas coisas são para que nós não venhamos a pecar, mas para que nós venhamos a vivenciar a natureza do nosso chamado. Se as pessoas veem um potencial em você, imagina que Jesus vê. Jesus que te formou, que te concedeu, que conhece o seu coração. Se as pessoas falam que você é bênção, que você tem um chamado, quanto mais sabe o Senhor sobre a sua vida, pois só eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, sonhos maiores do que você jamais imaginou. E por que nós continuamos não entendendo o nosso valor? Porque nós continuamos olhando para baixo e não olhando para a cruz de nosso Senhor. Que a graça do nosso Deus venha adentrar no nosso coração essa noite. Eu peço que o Espírito Santo venha transformar essas palavras em fogo que venha arder nos nossos corações, Senhor. Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor venha derramar o azeite sobre nós, para que nós venhamos compreender o que o Senhor tem para cada pessoa aqui. Que o nosso coração seja aberto e transformado para aquilo que o Senhor tem ardido e ansiado para a sua noiva, para a sua igreja. Que a nossa alma venha se acalmar, que a nossa mente venha ser subjugada agora, nesse momento, à presença do Senhor. Que as nossas mentes deixem de ser turvadas, que o nosso coração deixe de ser opresso. Ao nosso redor, nós somos os lunáticos, os enfermos, os problemáticos, os doentes que precisam ser curados. Ele está
está no nosso meio, Ele transforma o ambiente ao nosso redor. Assentado no monte, Ele olha para nós e diz: vós sois o sal da terra, porque eu vos escolhi. Eu não faço a minha obra por medida, a minha obra é perfeita. Sede santos, porque eu sou santo. Trago sobre vós no dia de hoje o refrigério para a sua alma atormentada. Tem chorados, mas eu digo: é bem-aventurado, porque eu tenho consolo para você. Eu amanso o seu coração para que você possa herdar as promessas que eu destinei no céu. Caminho no meio de vós com simplicidade e genuinidade, para tocar os nossos corações. Oh, igreja, nós precisamos aprender a desfrutar da simplicidade da presença do Senhor. Precisamos acalmar os nossos anseios e entender que nós precisamos só da presença. A presença nos basta. A presença nos muda. É a presença que nos transforma. Só a tua presença nos basta, Senhor. Só a tua presença nos basta. Coloque de pé no teu lugar. Comece a falar com Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Deixe que a presença dele inunde o seu coração. Oh, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Ah, Senhor. Muitos estão na caverna fugindo da presença, com medo das perseguições. Que fazeis aí, filho meu? Que fazeis aí? Que fazeis escondido no lugar que eu nunca te coloquei? Lázaro, sai para fora. Sai para fora. É o Senhor que te chama. São ovelhas do meu aprisco e reconhece a voz do pastor. Sai para fora. Sai para fora. Saia dessa prisão da sua própria mente. Saia desse lugar de vitimismo. Porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois bem-aventurados, vós sois filhos de Deus, vós sois co-herdeiros com Cristo, vós sois amigos de Jesus, vós sois irmãos, vós sois co-herdeiros da presença, vós sois filhos daquele que é perfeito, vós sois povo eleito, vós sois gerados em Cristo, vós sois predestinados à vida eterna, vós sois revestidos de autoridade, vós sois reis e sacerdotes, vós sois povo meu, povo santo meu, povo eleito, sacerdócio meu, vós sois escolhidos, vós sois a minha noiva, vós sois a minha igreja, vós sois semelhantes a mim, vós sois escolhidos para fazer milagres maiores e obras maiores, vós sois revestidos de poder. Aguardai-vos até que eu derrame sobre vós o nascimento do seu chamado. Jesus apareceu a 500 pessoas após ser ressurreto, mostrou ferida a 500 pessoas e ele deu uma direção: aguardai-vos até que do alto sejais revestidos de poder. Mas quando vem o dia de Pentecoste, em Atos 4,
Somente 120 homens estavam ali. O que aconteceu com os 380? Muitos estavam nas cavernas do seu eu. Muitos estavam escondidos em si mesmos, sem saber que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aguardai-vos até que ele forme o vaso, que ele cubra a ferida do vaso, que ele adorne o vaso enquanto ele canta. Aguardai, meu irmão, até que o azeite seja derramado sobre a sua vida. Ele não está demorando, ele está matando Saul que habita em você. Ele não está demorando, ele está montando o vaso de dentro para fora. Porque o bom oleiro, ele sabe formar o vaso de dentro para fora. Ele não está tardando, mas ele está preparando um vaso que honra e glória o nome do Senhor e glorifica o nome do Senhor. Ele não atrasa, porque ele não quer te perder. Permita que ele te toque. Permite que ele te traga com leveza a presença dele. Permita que a palavra dele, que o olhar dele te comova e te transforme. Por vós sois povo eleito, filho de Deus. Permita que a identidade de Jesus seja gerada em você. Clame até que do alto seja revestido daquilo que tem. Que um coração real seja derramado sobre nós. As coisas não vão acontecer enquanto um coração de rei não for formado em cada um de nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todas essas coisas são para que nós não viemos andar em pecado, mas viemos andar em santidade. Amém. Para que nós não viemos profanar a rocha, a fenda da rocha. Para que não haja iniquidade em nossa santidade, mas que haja uma santidade genuína em Cristo. Senhor, opera em nós a tua boa vontade, a tua boa mão. Venha queimar em nosso coração uma transformação de dentro para fora. Que nós venhamos nos curvar diante da tua boa, poderosa e boa mão, para que em ti nós venhamos encontrar refrigério. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre nós. Eu te louvo, te agradeço, Espírito Santo, por essa oportunidade de estar no meio dos meus irmãos e falar do teu amor ardente. E descanso em ti, Espírito Santo, para que a tua boa obra seja completa. Que as palavras proferidas aqui essa noite sejam moldadas por ti. Pois só o Senhor transforma o coração do homem. E em ti nós descansamos e glorificamos. Em nome de Jesus. Pastor. Deixa o teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar.
que Ele nos queime de dentro para fora, até que a verdade que habita dentro de você apareça. A verdade de Cristo que apareça. A verdade de Cristo que tem que aparecer. E somente o Espírito Santo para nos curar. O Senhor tem nos levado a palavras onde está nos apontando uma direção e um propósito. Mas para isso nós precisamos, como foi dito, que Saul morra, que o orgulho morra, para que ele cresça e apareça. Que a verdade de Cristo que habita dentro de você comece a remoer agora. Que o Espírito Santo com fogo comece a remoer você de dentro para fora. Até que não sobre nada de você mesmo. Espírito Santo, nós te amamos. É o Senhor quem habita em nós. O Senhor nos impulsiona, o Senhor nos ativa, o Senhor nos corrige, o Senhor nos alinha, para que nós sejamos colocados a um nível mais alto em Ti. Então sim, Espírito Santo, como o Fernando orou, que essa palavra se torne vida em nós. Espírito Santo, que todo vinho novo que tem sido derramado em nós nesse momento seja pautado através do vinho velho. Quem sou eu amanhã? Quem sou eu amanhã com as pessoas? Quem sou eu amanhã no meu trabalho? Espírito Santo, que o Senhor nos direcione a verdade de quem nós somos realmente. E alinhe o teu coração ao nosso coração, que o nosso coração seja alinhado ao teu. Que nós sejamos, Paizinho, luz do mundo e sal da terra. Espírito Santo, que nós possamos amanhã de segunda-feira resplandecer, iluminar com a verdade. Espírito Santo, que nós possamos abrir e rasgar o nosso coração e destruir com toda mentira, com toda falsidade, com toda máscara, e nos colocamos diante de Ti dizendo: Senhor, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja nesse dia, não só hoje, mas até a Tua volta. Eu quero cumprir o Teu propósito nessa terra. Que a verdade de Cristo invada cada coração, que a verdade de Cristo invada cada mente. Espírito Santo, é o Senhor quem nos conhece de dentro para fora. É o Senhor quem conhece quem nós somos dentro do nosso quarto. É o Senhor quem conhece quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos entre amigos, quando nós estamos, seja qual for o lugar. É o Senhor quem nos conhece. Então nessa noite, Espírito Santo, venha nos queimar de dentro para fora, porque a verdade que nós somos diante do Senhor, diante da Sua face, venha refletir em quem nós somos em todos os outros lugares. E nós somos a luz do mundo e sal da terra. Então nos consuma, Espírito Santo, consuma a nossa vida, consuma o nosso eu, consuma as nossas vontades e os nossos desejos. Obrigado, Paizinho. Obrigado por nos direcionar. Obrigado por ser a nossa busca e nos mostrar
tua palavra, pautados pelo teu querer, pautados pelo teu agir, Espírito Santo. Obrigado por nos agir, por agir em nós, por ativar as nossas vidas, por ativar o nosso querer e o nosso caminho. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, transformando a nossa vida, transformando a nossa vida por completo, Pai. E até que o Senhor venha, nós iremos te anunciar a tua palavra, nós iremos anunciar o teu reino, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, nós te exaltaremos e glorificaremos o teu santo nome. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, para todos sempre, sempre. Se você está aí, levanta as suas mãos e dê uma salva de palmas a Ele, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Espírito Santo continue falando ao seu coração. Como podem ver, nós estamos sendo levados a um nível mais profundo. E para isso tem aquela palavra que é fogo puro, e tem aquela palavra que é aberta assim e fala: presta atenção, quem é você quando você não está aqui? Isso é o Senhor nos alertando, amém? E nos posicionando nele, para que a gente possa viver as maravilhas do reino aqui na terra. E não ser só doentes, mas ser quem cura, quem leva a cura, quem leva a verdadeira identidade de Jesus aqui na terra. Amém? Estenda suas mãos e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém me impedirá. Oremos juntos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Sempre com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vá para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que você seja luz aonde você for, que você seja sal aonde você for, que na autoridade do nome de Jesus nós te abençoamos no poder que há somente no Eterno. Em nome de Jesus, vai em paz!